Cara, se tu acompanhou o auge do trio MSN ou até mesmo do trio BBC, tu sabe que o Karim Benzema não era nem de perto um dos maiores jogadores desses seis. Talvez, sendo bem sincero com você, ele era o pior, o que estava abaixo da maioria daquele trio naquela época. E ninguém dava o devido valor ao Benzema, porque ele ficava muito ofuscado pelo Cristiano Ronaldo, que era o principal artilheiro daquele time. E como um centroavante que devia ser o homem-gol, o Benzema não se destacava, tendo passado por vários períodos de secas e jogando bem mal no Real Madrid. Tanto que eu me lembro que nessa época eu era muito crítico do atacante francês. Sim, eu achava ele fraco, eu achava ele um jogador que não tinha nível nenhum para estar no Real Madrid, e muito disso se deve porque eu não vi a ascensão do Benzema antes dele chegar no Real. Eu não vi o jogador absurdo que ele era no Lyon e na Ligue 1. Então, basicamente, minha opinião se assemelhava ao que eu via no Real Madrid. E eu vi um cara totalmente sem confiança, que não conseguia fazer nada sem que tivesse um auxílio do Bale, do Cristiano, de outros craques, e que pra mim não tinha nenhum nível de jogar no Real Madrid. Mas ainda bem que eu tava errado, porque poucos anos depois, Benzema se torna maior que o Bale, talvez até que o Suárez, e tem um papel fundamental na reviravolta do Real Madrid, no Vini Júnior e em tudo que aconteceu ali. Então, como um cara saiu de um jogador humilhado para ganhar a bola de ouro? E basicamente tu não pensava que o Benzema ia ganhar uma bola de ouro, porque como eu falei, ele parecia estar a mocota no Real Madrid, e isso é uma realidade. O Benzema fez pelo menos 14 temporadas jogando pelo clube espanhol, tornando um dos jogadores mais duradouros que já vestiram a camisa do Real Madrid. E em toda a sua passagem, ele nunca foi o grande astro, superstar, a estrela do time. Não, ele era um coadjuvante, um cara que tava ali, que metia uns gols, por vezes até gols muito fáceis, não era nada absurdo, até ele chegar nessas temporadas recentes. Mas não me entenda mal, cara, o Benzema era sim um jogador de elite, mas antes da temporada do seu sucesso, a 21-22, o Benzema fez 291 gols em 559 partidas, uma média de 0,52 gols por jogo, que ainda é muito bom, mas comparado a outros centroavantes, como Robert Lewandowski, ele nunca realmente marcou mais de 32 gols em uma única temporada. Por exemplo, ele nunca tinha entrado num dos times da La Liga, aqueles times de final da temporada, melhores jogadores do campeonato. Até essa temporada, o Benzema nunca tinha figurado nesses times como um dos jogadores mais duradouros do Real Madrid. É porque ele não tinha medo de ser coadjuvante. Ele era um jogador muito empático, passava bolas pro Cristiano Ronaldo, sempre deixava o Cristiano na melhor maneira para finalizar, puxando a marcação, seja dando assistência ou simplesmente abrindo espaço na área para ultrapassagem do português. Muito do sucesso que o Cristiano Ronaldo teve no Real Madrid se deve ao Benzema e a como ele passava esse protagonismo de lado para o português brilhar. E um reflexo disso é que na temporada 11 e 12, o Benzema liderou as assistências da Liga dos Campeões. E outro ponto que a gente não pode negar, que deixou o Benzema mais distante de ser esse jogador astro, de ser esse cara que a gente pensava que não iria ganhar uma bola de ouro, é porque ele sempre foi muito inconsistente, cara. Você pode até falar isso e tal, mas pô, o Benzema já perdeu vaga no time pro Higuaín, já perdeu vaga no time pro Chicharito, então se você for ver, o Benzema nunca tinha sido esse cara consistente, esse cara absurdo, tanto que a França não sentia falta dele, não convocava e não sentia tanta falta dele na seleção, até ele estourar na temporada 21-22. Mas acho que isso, desse senso de protagonista, muda nele na temporada 18-19, quando parecia que tudo estava ruindo em Madrid. O time tinha acabado de cair da Liga dos Campeões, tomando um baile do Ajax dentro de casa, e estava em terceiro na La Liga, e não conseguiram vencer nem a Copa da Espanha, nem a Supercopa da Espanha, e era logo um ano posterior à saída do Cristiano Ronaldo e de Zinedine Zidane. E provavelmente tu vai se lembrar que a situação do Gareth Bale não era das melhores. Ele estava lentamente começando a piorar e a se desdobrar para tentar aparecer no campo, sendo simplesmente se deixou levar pelo seu vício em golfe. E até o Modric, que havia sido bola de ouro nessa temporada, não vinha bem. Mas um jogador ali começou a ter esse senso de protagonista e de virar o jogo. E esse jogador era Karim Benzema, que se manteve sólido naquela temporada. E desde então o Benzema se tornou o artilheiro e um cara crucial para vencer jogos difíceis ano após ano no Real Madrid. E sim, tu vai falar que o Kroos e o Modric desempenharam um absurdo e tiveram com certeza muito papel nessa ascensão do Benzema. E sim, você não tá errado.
Mas afinal, o que ganha jogos são gols, e isso o Benzema te entregava. Não sei se tu lembra do cenário mundial também, mas o Real estava desesperado atrás de uma superestrela depois da saída do Cristiano e investe no Eden Hazard, a contratação mais esperada do Real Madrid em anos e que ficou afastado por lesão durante todo seu tempo no clube, basicamente. O Hazard mal entrou em campo, mal jogou pelo Real Madrid e não conseguiu desempenhar, tanto que a partir daí o cara se aposentou. Então, durante todo esse cenário caótico, o Benzema colocou o time nas costas, virando um cara absurdo. E meio que o Benzema envelheceu como vinho, né, cara? Cada ano parecia estar melhor. Na temporada 21-22 é a temporada de ascensão das suas carreiras, em que ele faz as performances mais brutais e desafiadoras, que o colocaram com certeza com uma mão na bola de ouro. Ah, e só um fato importante dessa bola de ouro do Benzema é que ele teve a segunda maior margem da história para o segundo colocado. Talvez tu não se lembre, mas o Benzema estava afastado da seleção francesa por conta de várias histórias antigas do passado, por questão de chantagens e alegações até que ele não curtia muito o seu país. Mas a real é que o Benzema é reconvocado porque afinal, como é que tu não convoca o melhor jogador do mundo e volta metendo gol decisivo na Nations League, na semifinal contra a Bélgica e na final contra a Espanha e vence o torneio da Nations pela França, ganhando o seu primeiro título internacional depois de muitos e muitos anos. E ele não participa daquela geração francesa que vence a Copa, que vence tudo, né? Acabou vencendo a Nations, pegando aquele finzinho de geração, mas não era aquela França absurda dos últimos anos. E na Supercopa da Espanha naquela temporada, o Benzema marca um gol na semifinal contra o Barcelona, marca na final contra o Atlético de Bilbao e garante também mais um troféu para o Real Madrid. E é uma temporada tão absurda que ele chega a 44 gols e 15 assistências em 46 jogos, o que significa uma contribuição insana de 1,28 gols por jogo. E o Benzema superaria sua anterior melhor temporada do Real Madrid, que era a temporada 11-12. E ele marca 12 gols a mais do que nessa melhor temporada da carreira dele pelo Real Madrid. Ele também termina como melhor artilheiro de La Liga, ganhando a competição e seu primeiro prêmio, e foram títulos e gols em jogos importantes, porque o Real Madrid, grande parte da temporada, perdeu seus principais jogadores, como o Dani Carvajal e o Luka Modric, em decorrência da pandemia que estava acontecendo, né? Não sei se tu se lembra, se o jogador apresentasse os sintomas, não poderia ir para o campo, e o Benzema que salvava nesses jogos, fazendo gols extremamente salvadores, sendo basicamente um talismã daquele time espanhol. E esses gols, claro, meteram o Real Madrid numa posição extremamente confortável e eventualmente garantiu o título da La Liga. E também na Champions, aqui foi o show à parte do francês, porque o Real enfrenta o PSG com um trio absurdo, né, de Messi, Mbappé e Neymar nas oitavas e perdeu de 1-0 a primeira partida com o gol do Mbappé. Na segunda partida, o Mbappé marca novamente e parecia que o Real Madrid não iria fazer a famosa remontada até Benzema marcar um insano hat-trick, sendo que seus dois gols foram num espaço de tempo curtíssimo, cara. Sabe aquelas vitradas do Real nos últimos minutos? Não tem como o adversário reagir, né? Esse jogo também foi marcado por uma falha do Donnarumma. Nas quartas de final, o Real enfrenta o atual campeão da Champions League, o Chelsea, e que Benzema marca outro hat-trick na primeira partida e marcaria o gol da vitória mais uma vez na partida de volta, no minuto 96. E esse gol de pênalti é importante, porque o Rodrigo que sofre esse pênalti e o Benzema vai lá e converte, ficando no agregado 5-4. Olha que jogo absurdo foi esse Chelsea Real Madrid, hein? Na semifinal, o Real pega outro favorito naquela Champions, o Manchester City, perdendo por 4-3 na primeira partida, com Benzema marcando 2 gols, mas vencendo milagrosamente com aqueles 2 gols do Rodrigo no minuto 90 e 91. Uma remontada novamente absurda no Bernabéu. Afinal, tu sabe bem que 90 minutos são muito longos no Bernabéu. E novamente o Benzema garante a vaga para o Real Madrid na final com um gol de pênalti na prorrogação. E é muito louco dessa campanha do Real, pra mim pelo menos, é que a gente viu partidas muito acirradas, saca? O Real vencendo na prorrogação e com placares absurdos no agregado. Normalmente isso não é tão comum, principalmente na Champions. Imagine um time que pega essa sequência. Provavelmente você chega na final já baqueado ou, sei lá, você chega na final mas é como um time coadjuvante e não como o Real Madrid, o protagonista dessa competição.
E a final contra o Liverpool, tu vai se lembrar bem, o gol do Vini Júnior, o Courtois fechando o gol e o Real Madrid garantindo mais um troféu de Champions. E não só o troféu de Champions, como o Real garantiu 3 dos 4 troféus disponíveis na temporada. Apesar de não ter marcado gol na final, todo mundo sabe que o Benzema foi absurdo e contribuiu bastante para aquela temporada do Real Madrid. Então, passou despercebido ele não ter marcado gol na final. É mais um capricho do que possivelmente algo ruim para ele. E é muito louco o Benzema ter ganhado uma bola de ouro e é basicamente uma lição para você, cara. Não deixa as pessoas te julgarem, podem te humilhar, mas se você sabe do seu valor, o seu momento vai chegar, velho. Acredita que uma hora chega, mano. Chegou pro Benzema e vai chegar para todos nós, mano. E basicamente pra mim, essa temporada do Benzema foi devastadora. Eu nunca vi um atacante daquele nível do francês, pelo menos não um cara dar a volta por cima como ele deu e se tornar, mano, eu sou o cara disso aqui, eu que mando nisso. Foi o que o Benzema fez depois que o Real estava totalmente devastado. Eu não esperava isso, acho que você também não. E por isso que pra mim o Benzema se tornou um dos atacantes mais legais da última década. Mas então, o que é que tu acha? Tu curte o Benzema? Tu acha que foi merecida essa bola de ouro? Deixa aí nos comentários, ajuda com o like e a inscrição, porque isso conta muito pro canal.